É que, realmente, quando a gente para pensar no nível do Flamengo e como são esses confrontos e tal, pô, é o que eu falei aqui, né? Contra o Palmeiras, ele não é favorito. Contra o Galo, talvez não. É pau a pau. Não é que não é, o outro é favorito, é pau a pau. Exato. De resto, você olha e fala, o Flamengo é favorito em todos. Um pouco mais em um pouco menos no outro, mas sempre favorito. O Flamengo dos anos 80 ajudou a popularizar ainda mais o Flamengo, porque era um time vistoso. Eu torci pro Flamengo entre 81 e 84. De livre e espontânea vontade. Meu pai me comprou camisa do Zico era meu ídolo, camisa 10 do Flamengo. Eu tinha futebol de botão, jogava com o time do Flamengo. Meu Deus do céu. Eu tenho uma dúvida. Primeiro que eu acho que o Diniz, tem muita gente que torce contra também. Tem muita gente que torce contra o Diniz. Esperando o tropeço pra falar, o dinizismo. Eu avisei, não ganha nada, era favorito, não tem muita gente também. Salve, nação! Saudações rubro-negras! Galera, tá chegando a grande hora, o grande momento. A bola vai rolar no Maracanã, sabadão, 8h30 da noite. Daremos o pontapé inicial para a final do Campeonato Carioca. Quem leva melhor? Tem favorito? Comente aqui e também deixe nos comentários o seu palpite para este jogo. Separei para vocês um trecho, um corte especial aqui do ESPN. O programa Futebol 90 da ESPN Brasil, Grupo Disney. Vamos ver o que eles vão falar do Fla-Flu e também se tem novidade ou não, né? Não assisti o vídeo ainda, vou ver agora juntinho com vocês. O Felipe separou aqui este corte. Deixa o like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo referente aos reacts falando do Mengão, tá bom, galera? As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Simbora! Meu amigo. Rodrigo Bueno, o Fluminense é favorito? É o que eu tô ouvindo por aí. Aqui eu perguntei, Fluminense favorito. Logo de cara, de cara. É pra gente chegar chegando. Você é um cara que já banca logo favorito. Tava com dificuldade ali no vestiário ali e tal, me arrumando ali. Mas às vezes o jogo... assim, Rodrigão, você sabe que às vezes... E assim, o jogo já chegou, ataque em 40 pressionado, sufocado aqui e tal, acossado, eu diria. Acossado. Passar uma graxinha aí. O Fluminense é favorito para o jogo de... É mesmo? Por que, Rodrigo Bueno, você coloca suas fichas no Fluminense? Porque o Fluminense tem levado a melhor sobre o Flamengo. Você tá danado hoje, eu já percebi que eu vou ter que te controlar. Hoje você tá soltinho, 2 vitórias do Flamengo. Porque o Fernando Diniz já tem um trabalho de mais longo prazo, né? Tudo bem, essas semanas aqui foram positivas para o Flamengo tentar se acertar. O Flamengo não tem o Arrascaeta, que é um jogador desequilibrante, né? Como gosta de dizer o Zé. Então eu acho que o Fluminense chega mais pronto, né? Mais confiante. Venceu o clássico último na Taça Guanabara. Então me parece que o Fernando Diniz tem o time um pouco mais na mão. E a torcida do Flamengo, nem ela muito confia no Vitor Pereira. Tem até flamenguista torcida pro time perder para ele ser demitido, né? Isso aí é uma coisa que é meia dúzia, ali não é possível. Eu acho que o ideal para esse pessoal é que o Flamengo ganhasse, mesmo assim o técnico fosse demitido, tipo o Dorival Júnior. Você acha que se o Fluminense ganhar, tchau pro Vitor Pereira, é isso? Eu acho que ele fica numa situação delicadíssima. Falando não só o jogo, não, falando do título, vai. Porque agora a gente está caminhando para metade do ano quase, a multa vai caindo, né? A cada mês. Hoje é o último dia do mês de março, hein? Né? Então, dia 1º aí, né? Você que está querendo receber a graninha aí, já está chegando, fazendo as contas ali e tal. O Flamengo tem que fazer as contas para demitir o Vitor Pereira. Eram 18 milhões de reais, agora deve cair para 15 milhões e tal. Mesmo assim, acho que agora já dá para mandar embora, então, se quiser. Já está com valor bom para mandar embora. A multa. Se o Flamengo tiver, então pode ser. Então é isso aí, ó. Resumindo, tricolor... tem a galera tricolor costuma dizer, né? Ganhar Fla-Flu é normal, né? Então, vamos ver se vai ser normal uma vitória do Fluminense nesse fim de semana. Seria normal a queda do Vitor Pereira, depois de perder um estadual pro Fluminense, ô Pedrão? Boa pergunta, hein, William? Você sextou. Um abraço para você, pro Zé, o fã de esporte. Dentro do que é o departamento de futebol do Flamengo dos últimos anos, seria normal. O técnico começa, não entrega resultado no estadual, não venceu nada antes, então a gente troca porque a torcida não está gostando. Seria normal. Agora, se eu acho que seria o mais prudente, o mais correto, não sei, porque você contratou o Vitor Pereira baseado em quê? Baseado em ser campeão estadual? Baseado em ganhar 3 torneios ali que o cara não teve nem um mês de treino? O que você quis? Você quis mudar, em tese, uma filosofia, né? Julgava-se que o elenco era muito qualificado e não estava perto do seu teto de atuação. Mas o elenco não ia ficar perto do teto de atuação em um mês, ou então ia medir isso no estadual. Vai contra todo o discurso. Mas é normal, porque o Flamengo invariavelmente vai contra todo o seu discurso, né?
Paulo Souza vai renovar tudo. Ele chega, tenta renovar tudo, por vias certas ou não, troca. Não, mas agora pega o Dorival para salvar o ano. Então não é um trabalho de longo prazo nem de renovação. Então o Flamengo vai muito contra o seu discurso. Então talvez realmente fosse normal, em caso de pressão, a fogueira ali, né? Acabar subindo, o caldo transbordar. Tem que ver como é que vai ser essa estreia de Libertadores no meio do caminho aí da final. Mas normal, visto que é o trabalho do Departamento de Futebol do Flamengo, né? 6 meses troca, 6 meses troca filosofia, troca treinador. Então talvez fosse normal. Bom para o clube? Não a troca do Vitor Pereira, mas a todo momento está trocando isso. Mas normal talvez fosse. Infelizmente, pelo torcedor do Flamengo, não pelo Vitor, mas pelo que é essa linha de trabalho ou falta de linha de trabalho. Por falar em normal, ô Silvani, nosso editor-chefe, hoje a gente tem uma telinha aí dos últimos 10 confrontos aí, não temos? Na manga aí? Marcel tá... Vamos jogar essa... O Marcel tá de casa, vagabundo de hoje. Sexta-feira é fogo, né, amigo? Sextou. Olha aí, os últimos 10 confrontos entre Flamengo e Fluminense. Vamos lá. Março de 2023, setembro de 2022, maio de 2022. A gente tem ali o Fluminense no último fazendo 2-1, que foi de agora. O Flu fazendo 2-1 em setembro. Em maio do ano passado, vitória do Fla. Aí a gente tem abril de 2022, empate. E em março do mesmo ano, vitória do Flu. São as finais ali do Carioca, quando a gente está colocando o quadradinho amarelo, tá? Quadradinho não, retângulo. Fevereiro, outubro e julho, vitória do Flu, vitória do Flu, vitória do Flu. Em maio de 2021, vitória do Fla 3-1, mas teve um empate. Por falar em normal, Zé Elias, o normal hoje é dar Flu em cima do Flamengo? Cara, tinha que colocar essa imagem no vestiário do Flamengo e perguntar para os jogadores se eles têm vergonha na cara, velho. Porque olha que absurdo. Isso daí, galera, é uma vergonha. Ficou normal isso? Rapaz, eu não tinha noção desses números aí, né? São números interessantes, mas antes de mais nada, boa tarde, William. Boa tarde, Vovô. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que estão assistindo. Zé, eu queria uma menção honrosa para esse blazer, hein? Né? Um abraço ao Edu, menswear, né? Um abração aí que... Rapaz. Gostou? Abração ao Edu, hein? É italiano? Só usa roupa italiana. Se for de esporte reparar, o corte mais bonito da mesa é sempre o seu. Sempre. É a pegadinha italiana dele, né? Italiana, já é a pegadinha italiana dele. Joga na Inter e volta assim, ó. Ele ficou... Zé, você tava 5 minutos ali fora no áudio gravando em que língua? Fala pro fã de esporte. Não, eu tava falando com meu amigo na Itália. Pô, brincadeira. Eu não sabia se tava me xingando, se tava falando mal da gente. Ele fala italiano melhor do que a gente fala português. É um negócio impressionante. Não, falando de mandar um abraço pro meu amigo Mazzantini. Isso. Era o segundo goleiro na época da Inter de Milão, né? Então é uma amizade de quase 30 anos, né? O tema qual era? Fla-Flu, por um acaso, final do Carioca nesse final de semana. Porque faltou tinta aí. Mas assim, eu acho que o Fluminense, pelo último recorte, diria Pedro... É um belo recorte. Pelo recorte que nós vimos aí, o Fluminense pode ser considerado favorito. Porque ele, quando parou o campeonato, essa pausa aí de 15 dias, o Fluminense estava jogando melhor do que o Flamengo. Nós não sabemos qual o Flamengo irá jogar, se é o Flamengo misturado, se é o Flamengo que jogou o último jogo contra o Fluminense, com o Flamengo mais jovem, vamos dizer assim, até para suportar a intensidade do Fluminense, colocá-lo em dificuldade. Então, por esses aspectos, eu acho que o Fluminense é o favorito. Mas, como diria nosso poeta Jardel, clássico é clássico e vice-versa. Isso é uma reflexão é um jogo em que, por exemplo, eu acho que em quase todas as situações ali, quase todas as partidas, nós dávamos o Flamengo como favorito. Sim. O Fluminense ia lá e vencia. Sim. Isso influencia muito dentro do vestiário. Eu acho que o Flamengo precisa dar uma resposta. Acho que os jogadores precisam dar uma resposta para eles mesmos, né? Assim, ganhamos do Fluminense jogando bem. A gente fala muito que assim... Mas o Flu hoje, para mim, o Flu tá pegando os confrontos hoje, nacionais, a gente olha e fala assim, olha, o Flamengo, ele é favorito em qualquer jogo que ele vai fazer, menos contra o Palmeiras e talvez contra o Atlético. Muita gente fala isso. Você colocaria o Fluminense nesse pacote hoje? O Flamengo deixou de ser favorito nos confrontos contra o Fluminense? Hoje, esse Flamengo, você tem que começar a analisar. Porque nós não sabemos qual é o Flamengo. O Jorge... Mas é um Fluminense que vem se dando bem contra vários Flamengos, hein? Sim. É o Flamengo do Paulo Souza, é o Flamengo do Jesus, é o Flamengo do Pereira. É o Fluminense mesmo antes do Diniz, né? O Fluminense antes do Diniz, eu acho que era o Fluminense, não vou dizer mais fraco. O Fluminense que ganhou o estadual ano passado era o Fluminense do Abel. Mas não era tão... Eu acho que era inferior a esse Fluminense que vem jogando hoje, pelo menos o futebol apresentado. Hoje, como eu falei, pela última imagem dos dois times, o Fluminense é o favorito. Leva a um ligeiro favoritismo por conta do futebol que apresenta. Esse Flamengo ainda é uma incógnita, William.
não dá pra gente cravar que esse abril, cara... Hein? E é uma incógnita. Não dá pra cravar que esse Flamengo vai ser o avassalador ou vai ser o Flamengo que não vai conseguir jogar, porque ninguém sabe. Ninguém sabe o que ele está fazendo. Ninguém sabe. Ele vai transformar esse Flamengo num Corinthians que a cada jogo ele entra com o time? Quer dizer, eu preciso jogar, eu entro com um time mais técnico, eu preciso me defender, porque quando ele entra com um time inferior, tecnicamente, coloca os meninos, ele demonstra um respeito que até então, antigamente, não se tinha pelo Fluminense. E aí independe de ser o do Fernando Diniz. Era o Flamengo favorito, era o time do Mengão, era o Mengão e colocavam o time titular e vai para cima, não muda nada. Hoje não, hoje no último jogo ele colocou um time mais jovem, colocou um jogador específico que é o Igor Jesus para fazer uma marcação. Talvez seja titular agora. Para fazer uma marcação, para tentar anular um ponto forte que é do Fluminense, que é na saída de bola, ou seja, para marcação-pressão. Então, assim, se o próprio Flamengo não se coloca como favorito, então é natural que você, nesse quesito, nesses aspectos, você pode colocar o Fluminense um pouco à frente nesse momento. Você falou que o Flu estava melhor antes da pausa, inclusive na pausa o Flu meteu 7-0 no Volta Redonda, que era a grande surpresa do campeonato. Exato. E tal, etc. Né? E o Braz essa semana falou assim que a pausa foi melhor para o Flamengo. Vocês concordam com isso? Ele também falou que não tinha problema nenhum, estava tudo bem, e o Rascaeta estava lá sem jogar. Né? Então, exatamente. O que o Braz fala, dá para ter um pouco de cuidado. Eu acho só nessa situação que o Zé fala é muito interessante a incógnita, porque é verdade. Porque se a gente para imaginar, que é a tendência, né? Até aqui, a gente comentou na quarta ontem, se o Vitor repete, em tese, o que ele entende de modelo de jogo ideal para enfrentar o Fluminense, que foi a formação do primeiro tempo do outro Fla-Flu, o primeiro tempo do Flamengo foi bom. Agora, que Flamengo é esse de 2 semanas? Recupera fisicamente? Tem fôlego para o segundo? Tem fôlego para superar uma mudança do Diniz? O Diniz deu bem jogo aquela vez. Troca, sufoca, Flu vira, campeão da Taça Guanabara. Eu estou com o Zé nessa, interrogação. Foi melhor para quem? O Flamengo teve uma semana de um jogo do Vasco para o segundo jogo da semifinal. O Flamengo não evoluiu, pelo contrário. Achei que o Flamengo jogou... A gente comentou aqui, né? Mas andou para trás. Agora tem 2 semanas. Agora tem 2 semanas. Os melhores momentos do Flamengo com o Vitor Pereira, que eu nem acho que foram jogos, foram tempos. Ou, como o Zé sempre gosta de falar, eu não gosto muito desse termo, mas foram recortes. Não, mas você tem que fazer o teu... Foram recortes de tempo. Foram sempre com um jogador que agora o Flamengo não sabe quando vai ter ele de volta. Então, assim, esse sistema funcionou com pressão e com um cara em campo para quando o Flamengo tivesse a bola de qualidade. Esse cara não joga, é o Arrascaeta. Então, é difícil projetar. O Fluminense não. O Fluminense, você sabe o que espera do Fluminense. O comportamento do Flamengo, inclusive, da possível escalação. Você imagina que o Fluminense vai ter a bola, você sabe como o Fluminense se comporta com a bola. Eu imagino que o Diniz teve 2 semanas para trabalhar. O que ele não conseguiu sair da pressão do Flamengo naquele jogo, como é que ele pode sair agora? Tem um descanso, querendo ou não, porque o time do Diniz ele é muito exigido do ponto de vista físico. Então, assim, a gente sabe o que a gente pode esperar do Diniz. Se não acontecer, você fala, opa, era aquilo, mas não entregou. Do Flamengo, você fica... É uma situação inédita. É uma possível escalação, como foi no primeiro tempo do Fla-Flu, mas sem o Arrascaeta, que pesa muito. Então, assim, é uma incógnita. Então, pontuar que o Fluminense é favorito nesse momento, eu nem acho que seja um grande absurdo, uma grande polêmica. Eu não acho. É que, realmente, quando a gente para pensar no nível do Flamengo e como são esses confrontos e tal... Pô, é o que eu falei aqui, né? Contra o Palmeiras, ele não é favorito. Contra o Galo, talvez não. É pau a pau. Não é que não é, o outro é favorito, é pau a pau. Exato. De resto, você olha e fala, o Flamengo é favorito em todos. Um pouco mais em um pouco menos no outro, mas sempre favorito. Só que eu acho que o Fluminense entrou nesse pacote aí, não só pelos últimos resultados que a gente mostrou ali, pelos confrontos, mas pelo futebol apresentado, pelo momento do Fluminense, por manter o técnico. Você deu vários argumentos aqui, eu acho que é por aí. Eu vou aproveitar a tua palavra, o momento do Fluminense, porque baixou a inspiração. Fim chegou. Chegou a... Rapaz, desceu aí? Desceu. Opa, então vamos lá. A hora começou assim, eu focar no negócio, aí baixou, tal. É o seguinte, você acredita em mentalização, positividade, esse tipo de coisa? Rapaz, ele tomou gole de água e veio negócio. Então, hipnose? Eu cheguei a fazer um post sobre isso há algumas semanas aqui no meu blog, no site da ESPN. Atenção. E o Flamengo é o time que tem a maior rejeição no país pela diretoria ambiciosa, pelo Vitor Pereira, a forma como saiu do Corinthians, não só os corintianos, muita gente está secando, quer ver a caveira do Vitor Pereira, acha ele um traíra e tal. Então, assim, esse é o tipo de jogo que basicamente é o Flamengo contra todo o resto do país, quase. Quem não é flamenguista vai estar secando, vai estar torcendo, vai estar zicando. Mas tem 42 milhões de flamenguistas. Eu acho que tá bom, hein? Tem 220 milhões de brasileiros 42 milhões é um número bom para torcer a favor. Os brasileiros, em geral, devem estar torcendo, a tendência de torcer para o Fluminense.
Bubu, Então, peraí. você que é de São Paulo, você vai torcer pra quem? Eu vou torcer pro Bom Sucesso. No Rio de Janeiro, Bom Sucesso. então- Em segundo lugar, Nova Iguaçu, porque é laranja. Tá se contradizendo, mas vai lá. Escorregado, Bom, hein? Bom Sucesso você conhece. Teixeira de Castro. Mas é que você falou Estádio Fluminense, Leônidas da o Silva. Fluminense todo mundo não é tinha uma torcer terceira contra? camisa laranja? Tem, então. Se tu jogar de laranja, eu torço pra ele. Então é o seguinte. Então eu dei o lado flamenguista. O Flamengo tá sendo zicado, entendeu? Tá sendo odiado. Muita gente querendo o mal do Flamengo, torcendo contra. O pessoal sabe, né? Os antes e tal. Aí você vai pro lado do Fluminense, é exatamente o contrário. O Fluminense está adquirindo fãs, além dos tricolores, pelo jeito do Diniz. Acho que já é uma adoração. Muita gente querendo o Diniz na seleção brasileira, pelo tipo de jogo. É o técnico brasileiro diferenciado, o que propõe uma coisa nova, o que é posse de bola, né? O que, em tese, tenta parecer um pouquinho o Guardiola no estilo de jogo, um jogo mais bonito, romântico, é meio atrevido, maluco, mas o pessoal gosta da emoção. E o Fluminense tem feito jogos. Nesse final ele meteu 7-0, Foi. que é um placar hoje no Brasil raro de acontecer. Então, acho que é uma Botafogo colocou 7-0 no Brasileiro. Se tem, por um lado, pro lado do Flamengo, uma zica, uma sombra ali, um negócio ali meio, né, obscuro, do lado do Fluminense tem meio que uma luz, um encantamento, entendeu? Coisa bonita, hein? Então, eu não sou especialista em... Né, Dá pra ver. na numerologia. Não, mas tu falou que era um cara da mística, eu respeito. Dá pra ver. Mas Dá pra então, ver. mas você consegue captar nas mídias sociais hoje esse movimento. Então tem assim, tem uma torcida gigantesca, assim, um apoio, um astral positivo, sabe? Uma energia. Bicho, e onde você vai chegar com esse negócio? Porque você tá ali, Você tá rodando, rodeou. dizendo que isso- E onde tá a mística aí, Então, a aí eu acho que hipnose, essa a positividade, iridologia? essa mentalização deve favorecer o Fluminense. O Fluminense entra com uma carga acha que positiva. tem uma energia positiva uma que carga leva- positiva do lado tricolor e uma energia, o pessoal chamou de Puta, incógnita, isso- né, do Flamengo ali e tal. Uma energia nebulosa. William, tem que cortar com essa gente água aí. até dentro do Flamengo, né, ou torcedores do Flamengo, secando o próprio time para derrubar o treinador. Mas Então é uma Posso questão de provocar? astral, entendeu? Chega numa Astral. decisão, isso também conta. Posso te provocar, pesa. Bubu? Ah. Quando o Flamengo... Pode dar o teu tarô agora pra tu jogar ali? Você Tu tem deixou aí? aqui em cima? Você deixou Isso é aqui. bom. Eu tirei Não, a leva última essa vez, no água ano pra- passado, Gente, deu certo. Ô, eu acho Axel, que- Isso é típico de programa da o que você tarde, hein? colocou na água aqui do Bubu, Axel? Mas eu tenho... eu não tenho é normal, não. Eu tenho uma dúvida, primeiro que eu acho que o Diniz tem muita gente que torce contra também. Tem muita gente que torce contra o Diniz. Fica esperando o tropeço pra falar, aê, o torce pra falar, eu dinizismo. avisei, não ganha nada, era favorito, não tem muita gente também. Mas eu tenho uma dúvida. Você falou que o Fluminense carrega essa coisa, essa aura positiva, essa torcida da galera. Você tá pelo entrando bom nessa futebol. conversa. Pô, o Flamengo de 2019, quando jogava aquele bom futebol, carregava a torcida de todo mundo Carregava. também. Não de todo mundo, mas muita gente ficou encantada com o time do Flamengo. Era gostoso. É bom parar viu? pra ver. Mas eu digo assim, arrebatava multidões por conta do futebol bem jogado? Ah, eu acho que sim. O rival falava, vou torcer pro Flamengo. O Flamengo tem torcida numerosa e a maior do país desde os primórdios, né? Por outros fatores. Quais? Mas, Rádio Globo, transmissão para Nacional, cadeia Rádio nacional e tal. Aí o que acontece? O time do Zico, o Flamengo dos anos 80, ajudou a popularizar ainda mais o Flamengo, porque era um time vistoso. Eu torci pro Flamengo entre 81 e 84. De livre e espontânea vontade. Meu pai me comprou camisa do Zico era meu ídolo, camisa 10 do Flamengo. Eu tinha futebol de botão, jogava com o time Meu do Flamengo. Deus do céu, o que vocês estão colocando Entendeu? na água dele aí? Era um time Põe no controlador, GC, né, Gê? hein? Atenção, Não tô GC. entendendo. Eu Assim torci foi o para o Ricardo. Flamengo Não entre estou 81 e entendendo 84. aí. Rodrigo Verdade. Bueno. Pô, pro Por GC. livre Precisa casar, então, eu não tô entendendo Meu pai aí. deixou, meu pai não tinha nada contra. Pô, vai, Flamengo é Você legal. mudou Tô por quê? entendendo. Porque, Aí eu mudei. porque até 87, depois, Não, não em, era muita bola em ainda. 85 eu já tinha virado casaca já. Ah, é? Já tinha virado casaca. Foi um pouco de influência familiar. Eu já comecei a jogar Mas você não bola tirou também. aquele Flamengo da sua cabeça, hein? Não, aquele Flamengo pra mim é mágico. Zico é ídolo, entendeu? Então, o Flamengo do Jesus, pra muita gente, pra Zico muito aí, garoto... Bubu. Bem que o William falou que ia sextar, que hoje ainda o povo bem. tava animado. Tô- Falei, Não, falei. O Flamengo do Jesus... Tu viu o que tem naquela água ali, Não vou pô. dizer que muita gente virou Não é flamenguista normal. por conta daquele Flamengo. Mas muita gente aplaudia, via, parava pra ver, sabe? Imaginava, poxa, esse... Mas torcer a favor- Enfim, torcer a favor não quer dizer, né? Especialmente quando você enfrenta o seu próprio time, né? O Flamengo contra o seu time, que vai torcer. Mas vendo um outro jogo, poxa, cara, que legal ver o Flamengo fazer 1, 2, 3, 4, 5 gols e tal. E eu acho que o Fluminense do Diniz é um time que tá ganhando essa simpatia. Então, um time... as pessoas gostam do Cano. O Cano não é um cara chato, arrogante, não é um artilheiro que provoca. Boa. A única coisa que ele faz é gol, praticamente, e o L, né? Vamos lá então, galera. Sabe por que o Flamengo é tão odiado? Porque é o melhor, porque é o maior, porque é o mais rico,
porque tem os melhores jogadores. É por isso que ele é tão odiado assim pelos antes. Dificilmente as pessoas vão torcer para o maior, para o melhor e para o mais forte. Sempre as pessoas têm dó. As pessoas, quando têm dó de alguma coisa, elas começam a torcer para o mais fraco, para o mais pobre, para o inferior. É por isso que nessa final tem muita gente torcendo para o Fluminense, pelo que eu acabei de falar aqui. É o que eu penso, é o que eu acho, cara. Esse ódio não é em vão. Essa raiva, essa inveja, não é à toa. O Flamengo causa muita inveja em muita gente. Muitos torcedores gostariam que seu time fosse igual ao Flamengo, que tivesse a mesma grana, os mesmos jogadores, que tivessem os mesmos títulos. Olha quantos títulos o Mengão tem. Somos tri da Libertadores, tetra da Copa do Brasil e somos octa brasileiro sem fax, hein? Sem fax. Muito bem. Agora, tem muitos times por aí que tem um título aqui, outro ali. Cara, esquece. Flamengo vai Flamengo. Sempre vamos ser Flamengo. É muito bom ser Flamengo. Até na hora ruim é bom ser Flamengo. Porque se o Flamengo tá mal, todo mundo fala do Flamengo. Se o Flamengo tá bem, todo mundo fala do Flamengo. O Flamengo é o Flamengo, cara. É isso. Temos que ter orgulho desse time. Agora, vamos pontuar aqui que o Flamengo neste momento está sendo mal gerido, tá? O Flamengo não teve planejamento para essa temporada. O Flamengo neste momento está sendo mal gerido, esportivamente falando, né? Era para o Flamengo, galera, tá voando ainda mais se a gente tivesse um departamento de futebol mais profissional, se eles fossem melhores, se eles tivessem mais capacidade. Porque o Flamengo faturou mais de 1 bilhão na temporada passada e nessa temporada também a tendência é que passe de 1 bilhão novamente. Isso se a gente conseguir vencer títulos, né? Pois é. O que falta para o Flamengo neste momento são pessoas mais capacitadas, pessoas mais profissionais. Cara, se o Flamengo tiver organizado, esquece, não tem para ninguém. É isso, pronto, falei, tá falado e eu quero pedir aí para você, se você pensa assim um pouquinho junto comigo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Isso aqui é Flamengo, sempre Flamengo. É isso aí. Na vitória e na derrota, sempre. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações. Fui.